Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mariana, Alana, Giovana e todos aqueles que estão entrando para a nossa live de extensão em biodireito e bioética, que nós desenvolvemos durante esse semestre, esse projeto de extensão, com a finalidade de divulgar temas que são de grande importância para a vida humana, sobretudo na perspectiva das biociências, mas não apenas das biociências, mas da vida humana na sua dimensão existencial, jurídica, política e econômica. Por isso, os temas de biodireito são tão amplos, como alguns que já examinamos, como a questão do patrimônio genético e outras tantas questões, e aquelas que ainda serão examinadas hoje, envolvendo a violência obstétrica, e na nossa próxima live, a semana que vem, sobre o direito humano à alimentação e transtornos alimentares. Temos procurado trazer nas nossas exposições temas que realmente traduzam o momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de grandes conflitos e de grandes indagações de toda a natureza, sobretudo de natureza ética. Quando nós analisamos a vida humana, desde o seu nascimento até a sua morte, observamos a presença de muitas questões que nem sempre são examinadas pelo direito ou nem sempre são examinadas por aqueles que estão no governo do país. Hoje, eu irei abordar com vocês a violência obstétrica. Trata-se de um tema relativamente polêmico, cuja análise tem despertado a atenção não só dos juristas, mas também de outras áreas, sobretudo da área médica, da área de saúde, de um modo geral. Esse tema, ele foi abordado por mim, na verdade, foi abordado por mim no dia 13 de março de 2019, no dia 13 de março de 2019, no Teatro Paiol, onde houve um grande evento organizado pelo movimento ODS no Brasil. E ali foram chamadas mulheres das mais diferentes áreas da política, da antropologia, da história e das atividades humanas de um modo geral, para abordarem a questão da mulher no contexto não apenas brasileiro, mas no contexto humano de modo geral. E a finalidade desse evento no Teatro Paiol foi exatamente de levantar aquelas questões consideradas mais aflitivas e urgentes relacionadas ao empoderamento da mulher. E a mim coube falar sobre a violência obstétrica no Brasil. E eu vou compartilhar com vocês apenas alguns aspectos daquilo que foi comentado naquela ocasião, até porque eu elaborei um texto sobre o assunto que será oportunamente publicado. Então, começando pelo conceito, né, de violência obstétrica, eu afirmei na ocasião, e agora também levo ao conhecimento de vocês, que a violência obstétrica, ela decorre do binômio degradação da pessoa humana, sobretudo a mulher, e da dignidade do nascimento de outro ser humano, seu filho. Quando nós abordamos a gravidade dessa violência praticada, nós vemos ali dois sujeitos de direito, primeiramente a mulher, que é degradada quando, no momento sublime da sua vida, ela vai dar à luz a outro ser humano, e ela é agredida, não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto moral e social da sua condição de pessoa dotada de autonomia reprodutiva. E, do outro lado,
nós temos a dignidade do nascituro. A professora Lívia Maria Armentano Zago elaborou um conceito de grande significado e importância que merece uma atenção, que nós iremos dar a partir do momento que foi feita a transcrição desse conceito. Então, nós vemos que ela diz que, dentre tantas formas de violência contra a mulher, encontra-se a violência obstétrica. Observa-se aqui que ela limita, obviamente, a sua análise à violência que se dá antes, durante e após o parto, porque essa violência ela pode começar a ser entendida bem antes do nascimento. E ela não se refere a outras formas de violência, como a violência política, a violência econômica, a violência profissional, quais sejam outras formas de violência que acometem a mulher durante a sua vida. Na segunda parte do conceito, ela dá uma definição, o que é a violência obstétrica. Aí ela diz que é aquela violência perpetrada, praticada durante o estado gestacional, o que pode ocorrer no chamado exame pré-natal, no momento do parto, no luto também decorrente da perda do bebê em gestação e nas situações de abortamento. Então, nós já destacamos aqui, de pronto, a partir desse conceito, que existe uma violência obstétrica que antecede ao próprio parto, ao próprio nascimento, o chamado estado gestacional, ou mesmo naquelas situações de grande sofrimento, quando essa mulher vem a perder, não é, o seu bebê, e muitas vezes, nas situações de abortamento, como alguns relatos que eu tive oportunidade de ver, que não serão aqui comentados devido à exiguidade do tempo, mas que poderão depois ser analisados por vocês nas fontes que serão disponibilizadas. Então, manifesta-se a violência obstétrica, e aqui ela coloca as formas, na agressão, na ofensa, na hostilidade, na aspereza, na brutalidade, na negligência, no descaso em relação à gravidez, ao parto, ao pós-parto e à interrupção espontânea ou provocada do estado gravídico. Então, observa-se a amplitude da temática que será analisada agora. Configuração. Aqui eu coloquei a seguinte pergunta: quando essa violência chamada obstétrica ocorre? Aí eu respondo: durante a gestação, abrangendo o atendimento pré-natal, a realização do parto com o nascimento a termo ou não, incluindo-se os casos de abortamento espontâneo ou provocado. Então, a gestação tem uma concepção bem ampla, e até nós temos observado ultimamente com a vacinação que o chamado estado puerperal, que é aquele estado que ocorre após o nascimento, ele tem sido estendido para fins de vacinação até 6 meses. E na literatura jurídica e médica, existe uma certa vacilação em relação a esse estado puerperal, que é aquele estado que ocorre após o parto, que pode, para alguns, chegar a 40 dias, e para outros, como temos observado, os efeitos, né, se dão com o aleitamento e com uma série de mudanças corporais que ocorrem na mulher. Então, a gente percebe que essa expressão gestação e puerpério estão tendo hoje um tratamento diferenciado no tocante à sua duração. Mas também essa configuração se dá no luto, na ocorrência de óbito do recém-nascido ou no caso de natimorto. Ele pode, inclusive, morrer após o nascimento, em seguida
ao nascimento, por uma série de razões, inclusive comorbidades da mãe, ou então quando ele já nasce morto. E aquelas situações de abortamento, como temos visto acontecer ultimamente com relativa frequência, quando a mãe é espancada, quando ela sofre um acidente ou uma queda, e está prestes a ter o seu filho, ou está na expectativa de tê-lo, e ela sofre violência de toda a natureza. A dor da perda deve ser respeitada, né? Por se tratar de um direito referente à privacidade da mulher, constitucionalmente garantido. Então, nós temos aqui a oportunidade, sempre que nós nos referimos, né, a algum direito, ao exercício de algum direito, é sempre muito importante que se consulte o texto constitucional. Aí nós temos aqui, no artigo 5º, inciso 10, os direitos, né, relacionados à intimidade. Como diz assim o artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E vemos aqui que essa enumeração que aparece no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, envolve a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E no caso da violência obstétrica, diretamente esses aspectos são todos duramente agredidos e atingidos a partir do momento que a pessoa não só tem o seu corpo, né? Nós sabemos que o corpo é o espaço de liberdade de uma pessoa, e a mulher tem ali, naquela situação de estresse envolvendo o nascimento do seu filho, ela pode ter praticado uma violência à sua intimidade, à sua vida privada, à sua honra e à sua imagem, momento em que ela, por exemplo, é criticada, às vezes porque tem pouca idade, está dando à luz a um filho, ou então quando ela já tem muita idade e não conseguiu até aquele momento ter filhos, ou então quando ela tem muitos filhos e existe aquela dúvida se ela terá condições de mantê-los. Então, esses comentários, essas críticas, elas ferem diretamente a intimidade, né, da mulher, porque pelo texto constitucional não existe nenhuma intervenção do Estado e não pode existir, porque é uma garantia constitucional, de que o casal é que vai deliberar quantos filhos deseja ter e que idade deseja ter esses filhos, ou seja, o planejamento familiar é uma questão de foro íntimo. Então, a gente percebe a violência que é praticada em relação à mulher quando ela é questionada sobre, por exemplo, porque está tendo tantos filhos, ou até porque, no caso do luto, a criança veio a falecer porque ela não teve os cuidados necessários, e assim sucessivamente. Então, nós temos visto isso acontecer com muita frequência. Quem participa das redes sociais viu recentemente um caso envolvendo o luto de uma mulher que teve aí de uma artista famosa, humorista, que deu à luz a uma criança, e essa criança nasceu fora do tempo e foi impossível que ela continuasse viva, e ali terceiros foram acusados de terem sido responsáveis pela morte daquela criança, quando nós sabemos que isso não é verdade, uma vez que a criança, se eu não estou enganada, né, o futuro ser, não tinha nem 6 meses de vida de gestação, e nós sabemos que é praticamente impossível, né, uma criança viver nessas condições. Então, a gente pode ver por aí que violência que é praticada, até mesmo contra parentes, amigos, próximos, etc. Também, a configuração da violência obstétrica pode se dar no parto, né? Como aparece escrito aqui embaixo, né? No parto, quando ocorre com maior frequência. Então, eu destaquei ali que no parto ocorre
com maior frequência. Parece que a violência no parto, ela se torna mais visível, né? Até porque o sentido de violência obstétrica depende muito do grau de instrução da pessoa e da percepção que ela tem. Na sequência, nós colocamos aqui o modus operandi. Como acontece essa violência obstétrica? Aí vemos, né, que essa violência obstétrica, ela pode ocorrer por agressão verbal, o uso de expressões vulgares para incutir humilhação e vergonha à mulher em relação ao ato sexual gerador do nascimento. Naturalmente que aqui não vou dar exemplos, né? Mas vocês poderão consultar as fontes que serão na sequência apresentadas e vocês verão que esses comentários e essas expressões ridicularizando a mulher pela sua, inclusive pela sua condição física, né? Também, se ela é mais de idade, de menos idade, todos esses comentários, no momento em que ela está se sentindo assim tão vulnerável, na verdade, não só humilham, como não ajudam a saúde mental dessa mulher. A agressão física, amarrar braços e pernas ou partes do corpo para acelerar o parto, né? Nós sabemos que existe aí uma série de procedimentos nesse sentido, como amarrar o lençol na boca do estômago e empurrando, não é, o feto até o seu nascimento, não fornecer água para que ela não fique ali no esforço se urinando, ou então não lhe dar alimentos para que possa, no caso, vir no caso, a vomitar ou defecar durante o parto, né? Então, essas coisas todas, muitas vezes, dependendo do tempo em que ela esteve naquela condição, com soro, etc. e tal, então existe aquela opinião de que ela não precisa se alimentar, não precisa de água, quando, na verdade, quem sabe como se sente é exatamente a mulher, né? Também podemos acrescentar aqui a agressão, né, que me parece a mais grave de todas, a agressão moral, né, que são os xingamentos, são o desprezo com que a pessoa é tratada, atos de grosseria, insinuações, né, maldosas e assim sucessivamente. E existe também uma agressão sexual que as circunstâncias propiciam, como a manipulação indevida dos órgãos genitais, a exposição desnecessária e prolongada da genitália feminina diante de várias pessoas na sala de parto, como vocês sabem, os estudantes de medicina, eles precisam de aulas práticas, e eles fazem essas aulas práticas principalmente envolvendo mulheres, né, de baixa renda, de poucas condições financeiras, e eles ficam ali, a mulher fica naquela exposição, naquela situação do parto, e ali aquelas pessoas todas rodeando, né, e olhando, examinando, comentando e tocando, tudo isso traz uma aflição, uma vergonha muito grande, e infelizmente nós sabemos que isso ocorre em muitos lugares, como eu citei o caso daquelas mulheres que não têm condições de exigir ou não têm percepção de que essa exigência é necessária, né? De que haja respeito à sua intimidade física, à sua integridade corporal. E agressão médico-hospitalar, a negligência no alívio da dor, no atendimento ao sofrimento materno-fetal, nos procedimentos clínicos e cirúrgicos, no caso, né, antes, durante e pós o parto. Aí vocês podem ver que eu retirei esse raciocínio a partir daquele conceito que foi colocado ali. Nós fizemos uma apresentação do conceito de Lívia Maria Zago, e do conceito foram retirados esses comentários que aparecem aqui. Então, a agressão, ela pode ser uma agressão com diversos meios, nas mais diferentes situações, e sempre por detrás
de todas essas formas de agressão, se encontra ali a violência, não é? Que é praticada contra a mulher, desonrando-a, ofendendo a sua intimidade, a sua privacidade e a sua dignidade, e marcando, de uma forma muito negativa, o nascimento de uma pessoa. Agora, podemos, do ponto de vista jurídico, fazer aqui um levantamento em relação aos ilícitos que são praticados, né? Esses ilícitos, é claro, eu fiz aqui um levantamento, mas muitos outros podem ser tipificados. Por exemplo, a agressão verbal, nós identificamos aqui os chamados crimes contra a honra, sobretudo, né, a difamação, com comentários desonrosos em relação à mulher em questão, a injúria, né, com o que ela, aqui, sobretudo a injúria, diz o artigo 140 do Código Penal, que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Quer dizer, fica evidente que todos esses crimes que aparecem aqui, eles são diretamente ligados a essa ofensa que se dá por meio de gestos, por meio de risinhos, de comentários, né? E, sobretudo, aqui no caso da agressão física, eu citei o artigo 129 e parágrafos, mas acontece que existe também o artigo 135, que é no caso do não atendimento, né, que é deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, que está em desamparo ou em grave e iminente perigo, que é o caso do momento do parto, é a omissão de socorro, deixar de propiciar àquela pessoa as condições mínimas de atendimento para o seu bem-estar pessoal. E também aparece, também no mesmo artigo 136, no artigo seguinte, os chamados maus tratos, né? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, da equipe médica, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, não é? Quer privando-a de alimentação, que nós vimos que isso acontece, ou cuidados indispensáveis. Então, se nós fizermos aqui uma análise mais detalhada desses textos do Código Penal, nós vamos ver a amplitude com que tudo se apresenta. E a agressão moral, que é o assédio moral, que é o mais comum de acontecer, que é exatamente comentários que ofendem a dignidade da futura mãe. Na sequência, nós vemos aqui outras fontes, né, às quais eu me referi. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, recomendou não adotar procedimentos desnecessários no momento do parto. Esses procedimentos desnecessários são, por exemplo, aquele tipo de amarração que é feita com lençol, né, acima do estômago da mãe, junto às mamas, para forçar o nascimento, ou mesmo injeções que são dadas para acelerar o parto, ou então, muitas vezes, aquele corte que é feito na vagina da mulher para que ela tenha um alargamento para a passagem da criança, dizendo-se, na maioria dos casos, que esses procedimentos não são sempre recomendáveis, pelo contrário, são utilizáveis em situações de extrema necessidade, e a própria cesariana, né? Porque nós sabemos que a cesariana, ela nem sempre é necessária, aquelas circunstâncias em que a cesariana é necessária e aquelas outras em que isso não se faz necessário. O Ministério da Saúde, no ano de 2000, ele divulgou um manual de assistência pré-natal da Secretaria de Políticas de Saúde, orientando, no caso, as mulheres e orientando também os profissionais de saúde sobre determinadas práticas, determinados atos que jamais poderiam ser praticados. Na sequência, nós temos aqui
essa Fundação Perseu Abramo, em que dados e formas mais comuns de violência obstétrica. Então, essa Fundação Perseu Abramo, que vocês podem ingressar aí na internet, localizar o endereço, e lá vocês terão oportunidade de verificar que as formas mais comuns, né, que se evidencia a violência obstétrica estão em exames de toques dolorosos. E esses exames, né, nem sempre eles são feitos durante ali, sobretudo durante o momento, né, que a mulher espera para dar à luz, nem sempre esses movimentos, esses exames, são feitos apenas uma ou duas vezes, né? Mas muitas vezes, até para o aprendizado, como nós já tivemos aqui explicando, esses exames são feitos sem que haja ali o alívio da dor, né? Também, segundo essa Fundação Perseu Abramo, existem médicos que negam alívios, né, para a dor ou sequer dor ou sequer os oferece, né? Que negam alívio para a dor, que são aqueles casos, né? Que são aqueles casos que são muito necessários a partir do momento em que hoje, né, a medicina, não só a medicina nessa área, mas em todas as áreas, evoluiu de uma tal maneira que a dor e o sofrimento, eles acompanham naturalmente todo o parto, mas não mais como antigamente se passava, mulheres chegavam a passar 12, 14, 15 horas esperando para dar à luz, suportando aquele sofrimento indizível, né? Que hoje não se torna mais possível, não é mais necessário que esse tipo de coisa aconteça. Também essa fundação, ela destaca que gritos, ameaças e humilhações contra as parturientes são até muito comuns, né? Principalmente aquelas que choram, aquelas que, né, ficam ali se lamentando, e num desses comentários, né, feitos, que eu tive a oportunidade de ler, havia ali um deboche, né? Na ocasião que você fez um filho, você não pensou no que ia acontecer depois, né? E comentários, assim, totalmente necessários, que não são profissionais, nós não estamos dizendo que isso ocorre em todos os lugares, mas sabemos que, dependendo do nível, né, do padrão da mulher, da parturiente, porque sabemos que não é com qualquer pessoa que isso é feito, mas é feito com aquelas mulheres mais humildes e mais simples. E existe hoje, na minha forma de ver, uma violência obstétrica que está se tornando muito comum. Mulheres que estão tendo filhos no táxi, mulheres que estão tendo filhos em ônibus, mulheres que estão tendo filhos na rua. Por que que isso acontece? Bem, digamos que 0,5% dos casos tenha sido ali uma situação extrema, uma situação, talvez, de uma doença pessoal, de um problema qualquer, mas na maioria dos casos se dá pelo mau atendimento que é feito na própria saúde pública, né? Tivemos aí notícia recente de uma mulher que deu à luz dentro de um ônibus, numa viagem para um outro estado, e ela tinha estado consultando um médico, uma médica, 2 ou 3 dias antes de viajar, e disseram que ela podia ir perfeitamente, que a criança só iria nascer daí a algum tempo. E ela teve o filho dentro do ônibus, né? Além dos riscos da saúde. Ai, meu Deus. Vou pedir a quem estiver entrando, né, cuidado com o áudio aí. Aí, como eu estava dizendo, no momento que isso ocorreu, primeiro, ela se expôs a uma condição de saúde altamente perigosa para ela e para o seu filho. Também, eu vou pedir a quem tiver com o áudio aberto, né, que tenha a gentileza de desligá-lo, porque está atrapalhando a aula. Aí, como nós estávamos dizendo, além dela ter o filho dentro do ônibus, né, que isso causou um constrangimento geral, porque
ela começou a ter o filho dentro do ônibus, depois ela naturalmente deixaram-na em algum lugar para que ela viesse a ter o seu filho, foi um constrangimento desnecessário. Então, se nós olharmos sob o ponto de vista humano e social, isso é uma coisa muito agressiva. Será que esses profissionais que a consultaram não viram que o fato de viajar ou de avião ou de ônibus, isso poderia afetar a sua condição física ou psicológica e ela vir dar à luz? Então, toda forma de exposição física íntima da mulher é totalmente desnecessária a partir do momento que ela pode ter dentro do hospital, respeitosamente, o seu filho, né? E também, nessa Fundação Perseu Abramo, aparece que o médico que deixa de informar sobre o procedimento que irá realizar. Então, a gente vê aqui que o modo como o paciente é tratado, ele reflete o respeito ou não que o médico tem em relação ali à mulher, né? Ou mesmo o atendimento que é negado pelo hospital ou pelo médico. Ontem, por acaso, ou anteontem, não me recordo o dia, eu assisti na televisão naquelas questões que envolvem ali a defesa do consumidor. Eu assisti um relato, que eu imagino que até vocês talvez tenham assistido, de um casal que eles antecipadamente socorriam São Paulo, antecipadamente eles pagaram, né? Antecipadamente eles pagaram o atendimento médico para a mulher dar à luz, ali com todas as condições necessárias para que viesse a ter um parto, né? Considerado tranquilo. E era o segundo filho que essa mulher estava tendo. Então, no dia aprazado, ela chegou no hospital com o contrato, já tinha pago tudo que tinha que pagar, e mandaram que ela esperasse, e ela ficou esperando, e o médico que ficou responsável pelo parto não aparecia, aí mandaram outras pessoas, ela foi levada para uma sala de parto, e chegando lá, eu só sei que algo que tinha sido planejado e que havia um contrato com o valor pago, tudo antecipadamente, nada daquilo foi cumprido. E ela ficou naquela angústia terrível, até que ela havia planejado que iria fazer uma cesariana, mas, na ocasião, demoraram tanto para providenciar o parto, que a criança nasceu de parto natural, e como ficou presa no canal de parto por muito tempo, a criança nasceu sem respirar. E daí, segundo eles relataram ali, a criança foi colocada no peito da mãe, como de praxe se faz assim, e ela viu que a criança estava completamente mole, não estava respirando, não estava chorando, e ela, então, pediu socorro. Aí levaram a criança lá para dentro, fizeram uma ressuscitação, a criança ficou na UTI por um tempo lá, ela também teve uma série de problemas, e depois, qual não foi a surpresa deles, né? Que o hospital apresentou uma conta de 21 mil reais, quando todo aquele procedimento já tinha sido pago, e como a criança ficou na UTI mais de uma semana, internada, ali por causa daquela necessidade de ressuscitação, aí foram feitos exames para ver ali se a criança teria algum efeito, né, colateral, etc., em razão daquele nascimento assim atropelado, e mais, no final, a dívida já estava beirando 40 mil, né? Então, o hospital foi acionado, não quiseram entregar o prontuário, quando o prontuário é direito do paciente receber o seu prontuário, isso está no Código de Ética Médica, está no Código do Consumidor, né, porque é uma relação de consumo, de natureza sanitária. Então, depois de grandes pendências, o hospital, então, vai fazer o atendimento, o acompanhamento da criança, para ver se ela ficou com alguma sequela daquele parto feito dessa forma totalmente improvisada, com pessoas que ela nem tinha
nem conhecia, nem esperava. Então, vocês podem ver por aí que a violência obstétrica ela é, acima de tudo, uma questão de posicionamento educacional da mulher, da família da mulher, em relação a esse momento tão importante, né? E o atendimento negado pelo hospital ou pelo médico, muitas vezes, né, pelo plano de saúde, não tem toda aquela disputa que vocês sabem. Então, existe, segundo essa fundação Perseu Abramo, uma série de situações em que a violência obstétrica ocorre. Sempre baseando, né, na legislação brasileira, nós temos ali o artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, que reconhece expressamente esse direito social, diz aqui, né, proteção à maternidade e à infância. Então, está garantido. Depois temos a Lei Federal, número 11.108, de 2005, que é bem conhecida, do direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único, né? Aqui, do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, tem um erro ali. Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, né? Então, isso aqui é Sistema Único, isso. A lei número 19.217, a lei 19.207, de 2017, dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante. Sem dúvida que essa lei, ela é do Estado do Paraná, deixando bem claro essa necessidade de se esclarecer, de se ensinar à mulher os seus direitos. Também temos uma lei municipal de 2015 que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente, visando, no caso, a proteção contra a violência obstétrica. Então, nós temos uma lei estadual e temos também uma lei municipal nesse sentido. A finalidade, sem dúvida, né? A finalidade, sem dúvida, é mostrar a vocês que essa violência obstétrica, ela é uma realidade no Brasil, né? Então, aparece aqui essa divulgação, no sentido de uma em cada 4 mulheres sofre ali algum tipo de violência durante o parto. Foi um levantamento feito pela Fundação Perseu Abramo e o SESC. E práticas antiéticas, como que elas podem ser, na verdade, combatidas, né, pelos conselhos de medicina, e eu sei que eles fazem isso, porque são muito sérios e visam o aprimoramento da prática médica. Temos também conselhos de enfermagem que trabalham nesse sentido de ensinar, né, aquelas pessoas que trabalham com essa área da saúde, todas as áreas da saúde, mas, sobretudo, em relação a essa parte da ginecologia e obstetrícia, códigos de ética dos profissionais de saúde. Nós temos ali, além dos aspectos éticos, né, das profissões de saúde, existe a responsabilidade civil, que gera a indenização pelos danos causados, que nós já conhecemos, né? A negligência, a imprudência e a imperícia, que podem ser provocados no momento que existe ali a morte, né? Muitas vezes não há morte, mas há sequelas, né? Aquelas sequelas consideradas invisíveis, que correspondem ao fato dessas pessoas sofrerem moralmente, né, psicologicamente. Muitas dessas mulheres até nem pretendem mais ter filhos, uma vez do sofrimento que elas tiveram no momento em que deram à luz aos seus filhos, né? Vejamos também algumas fontes que foram utilizadas, né? No caso, a Constituição, artigo 6º, temos ali um texto que
vai sair brevemente, Autonomia Reprodutiva da Mulher e Violência Obstétrica, em Dia Internacional da Mulher, no Teatro Paiol, em 2019, que se trata de um texto inédito que será oportunamente divulgado. E a autora em questão, né, Lívia Maria Armentano Genstein Zago, com o texto que eu citei, né, Violência Obstétrica, em Migalhas, São Paulo, disponível aparece, é muito conhecido, né, esse site, que tem ali esse texto muito importante que essa mulher ousadamente escreveu e deu a lume, né, publicou para que todos ali pudessem ver e saber que existem muitas formas de violência praticada contra as mulheres, né? Com essa análise, né, do tema de hoje, que envolve o nascimento de um ser humano, e, portanto, diz respeito à temática de biodireito e bioética, de um lado, a bioética, com os princípios, né, de respeito à vida, e, do outro lado, o biodireito, com os princípios que já foram aqui examinados nos primeiros dias de aula. Também, lembrando o seguinte, que nós teremos brevemente uma mostra de trabalhos de pesquisa que será realizada pelo núcleo de pesquisa, no caso, o núcleo NIPEA, né, sob a direção do professor Jorge Feldens, e que vocês todos deverão se inscrever, e foi solicitado, né, que mandássemos aqui a nossa aula, nós temos hoje aí um bom número de alunos presentes, e também, como vocês sabem, na próxima semana, na mesma segunda-feira, no mesmo horário, às 13 horas, nós teremos a nossa última live, completando 8 lives, em que estaremos tratando a questão do direito humano à alimentação e transtornos alimentares, que existe hoje uma verdadeira epidemia no país de pessoas, né, subnutridas, obesas e com uma série de doenças decorrentes da má alimentação. Mas também estou aguardando aqueles alunos que ainda não enviaram as suas fichas de leitura, porque uma vez que na próxima semana venhamos a terminar ali a nossa última live, então eu vou fazer um fechamento das horas de atividades que vários alunos, muitos já enviaram as suas fichas de leitura, porque o modelo adotado nesse grupo foi de realizarmos essas lives e encaminharmos textos para leitura e estudo, e os alunos, assim, elaborando essas fichas de leitura, eles poderão depois participar, em outubro, do SPEAK, daquele simpósio de pesquisa e iniciação científica, elaborando, a partir dos textos que eles receberam e das suas fichas de leitura, poderão elaborar ali os seus resumos expandidos, né? Eu estou aguardando, eventualmente, alguma pergunta que algum aluno queira fazer. Né? Gostaria, aqui temos o chat, né? Facilita bastante quando vocês encaminham as perguntas pelo chat, né? Espero que o tema tenha sido um tema de interesse de todos, embora não seja dos mais agradáveis de se tratar, mas não se pode ignorar também tudo que ocorre numa sociedade pelo fato de não ser um tema lá muito, digamos, convidativo, né? Mas o conhecimento abrange até aqueles temas que são desagradáveis, uma vez que vocês, como jovens, pretendem também formar suas famílias, e rapazes e moças deverão estar atentos aos seus direitos e não permitir que esse tipo de situação venha a ocorrer. Gostaria aí de ouvir a opinião de vocês sobre aquilo que foi comentado, né? Então, eu tenho, aqui tem, né? A professora entra em contato falando que assistiu como elaborar um ensaio científico.
A menina aqui está dizendo que não conseguiu assistir o vídeo sobre como esse um ensaio científico. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo novamente, disponibilizá-lo novamente, né? Esse vídeo aí, ele é um pouco longo, e eu procurei, na verdade, Giovana, fazer um comentário sobre a dificuldade que existe de se elaborar um ensaio científico, mas também eu comentei o artigo científico, né? Porque o ensaio científico, ele é mais, assim, digamos, modesto, né? Em termos de pesquisa, mas é o primeiro passo a ser dado. Mas eu agradeço que você tenha comunicado que não conseguiu abrir, porque ele vai ser recolocado, né? Disponibilizado para vocês, aqueles que não viram, né? Eu vou pedir a minha filha e ela vai reenviar. Se tiver alguém que não conseguiu abrir, também pode colocar o nome aqui, que será reenviado, né? Muitíssimo obrigado. Como você... Sim, tá bom, né? Assistir para construir o texto. Tá ótimo. Haveria mais alguma solicitação, algum pedido? Porque esse modelo que nós estamos trabalhando, ele é em tudo, né? Diferente de tudo que já foi feito, porque eu conduzo esse grupo de pesquisa há muito tempo, mas eu fazia atendimento individualizado, presencial, né? E agora tudo que nós estamos fazendo é para tentar suprir essas condições anômalas que nós estamos vivendo com a pandemia. Então, vamos agora fazer a chamada. Agostina está aqui presente, né? Presente. Alana. Oi, Agostina. Alana está ali. Camila. A Camila está? Presente, professora. Ah, sim. Seja bem-vinda sempre, Camila. Carolina. Presente, professora. Carolina está presente. Carolina Fayad. A Carolina Fayad não está, né? Bem, aí temos, assim, a Clara de Oliveira, a Daphne está, Stephanie Braga, Giovana, né, que acabou de conversarmos ali. Presente, prof. Isso. Sim. A Juliana Vitória. A Juliane Pereira. Lene Ramos. Mariana está presente. Oi, prof, está aqui. Está ali. Mariana Pastore, sim. Matheus Henrique. Natália Moreira. Aqueles alunos que eventualmente não conseguiram fazer todas as fichas de leitura, não precisam desistir, né? Porque, como vocês sabem, a carga horária é dada de acordo com o desempenho que o aluno tem. Então, se ele fizer ali todas as fichas de leitura, assistir todas as lives, ele vai ter os 35 horas de atividade. Mas se ele fizer algumas fichas de leitura, não conseguir fazer as outras, toda a participação que ele tiver, porque eu tenho tudo aqui devidamente apontado, ele vai receber o número de horas que ele participou. Que às vezes o aluno não consegue fazer as fichas de leitura, desiste, por isso, por aquilo. Não desistam, enfrentem, até porque talvez para alguns de vocês seja a primeira vez que vocês estão participando assim, de um grupo de pesquisa, o horário também talvez não favoreça muito, mas o que der para ser feito será sempre valorizado. Rafael Luiz da Silva. E o Tiago da Silva. Rafael presente, professora. Tiago. É o Rafael? Rafael, e professora. o Tiago não está. Bem, então, na verdade, nós hoje tivemos aí um bom número de alunos participando, cerca de uns 9 ou 10, e isso nos alegra muito,
uma vez que o trabalho é feito para vocês. Os temas que envolvem o biodireito e a bioética, eles são temas, assim, muito atuais e do dia a dia, né? E eu apenas fiz a seleção de alguns, mas no semestre que vem, nós teremos, né, na medida das possibilidades da instituição oferecer, nós teremos um outro grupo de pesquisa e os temas serão outros. Eu não vou repetir os temas, uma vez que eu tenho uma quantidade enorme de textos sobre isso, então é só fazer uma seleção e escolher outros temas, e assim a gente pode continuar trabalhando, abrangendo, já que a disciplina é uma disciplina eletiva, né? Então, ela aparece na grade curricular com 36 horas, quando ela é oferecida, ou aparece, né? Aqui, no caso, a Mariana está dizendo que os textos são ótimos e que os assuntos também são. Muito obrigada também a todos vocês, e estaremos nos reunindo na próxima semana, segunda-feira, às 13 horas. Desejo a todos muito sucesso e uma boa semana.